Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Vida Sustentável, o primeiro programa da TV Piauiense dedicado à sustentabilidade. A preservação dos nossos recursos naturais é urgente e essencial para garantir o futuro das próximas gerações. Vamos mostrar gente que inova, que investe na ciência ou em uma simples mudança de hábito para a promoção do desenvolvimento sustentável e da justiça social. Ações concretas que estão mudando a forma de nos relacionarmos com o planeta. Pequenas atitudes que podem provocar grandes impactos positivos. Prepare-se para descobrir e também compartilhar comportamentos que promovem a harmonia entre a humanidade e a natureza. A nossa primeira edição começa com o exemplo de um jovem cientista, ganhador do Prêmio da Água de Estocolmo na Suécia, considerado o Nobel Jovem da Ciência. Manuel Nunes, de apenas 17 anos, foi destaque mundial pela criação de um equipamento que mede a qualidade da água de rios e lagos usando materiais reciclados. O estudante está de volta à rotina na escola, agora com entusiasmo ainda maior para ver o seu projeto ajudando comunidades em todo o planeta. Era madrugada de sábado quando Manuel e o pai chegaram a Teresina. O horário não impediu a recepção calorosa no aeroporto, seguida de carreata pelo centro da cidade. No primeiro dia de aula, após a premiação na Suécia, tempo dividido entre aulas e bate-papo com os amigos entusiasmados com a conquista. Na verdade, como não teve esse ao vivo para demonstrar o prêmio, a gente ficou mais naquela expectativa de já aconteceu, já chegou, já deu certo, será que ele já ganhou? E quando a gente recebeu a notícia que ele ganhou, foi um alvoroço e tanto. Além de repercussão nacional, os pais de Manuel foram à escola, de onde o acompanharam em uma entrevista ao vivo ao programa Chega Mais do SBT. Porque passou um filme pela minha vida assim gigantesco. Eu fiquei, meu Deus do céu, é um sonho de criança e eu tô aqui representando o meu Brasil. Que legal, hein? E nos enche de orgulho, viu? A Fran, o seu pai, o Simã, você nos enche de muito orgulho. Parabéns, obrigada. Conosco, o pai reforçou o fascínio de Manuel pela ciência desde a infância. O negócio dele era desmontar um brinquedo que desse para ele. Um dia ele ganhou um carrinho de controle remoto por conta da nossa dificuldade financeira, mas ganhou isso. Ele desmontou dizendo que ia fazer um helicóptero daquele negócio ali. Ele conseguiu colocar a hélice e girou. Claro que não voou por conta do peso, mas fez. E também a responsabilidade socioambiental do jovem estudante. Manuel sempre levou para casa material eletrônico descartado por pessoas ou empresas. E a criação do rover aquático surgiu da preocupação com indígenas e Yanomami, gravemente doentes pelo contato com rios contaminados por mercúrio. Como é que acontece, Gorete? Gente, teve uma contaminação. Tem alguém doente, tem alguém internado, tem peixe morrendo, então vai alguém lá, colhe um pouco daquela água, leva e vai dar o resultado. Ó, o rio está poluído. O barquinho dele não, ele pode servir como sentinela. Ele vai ficar lá permanentemente porque ele é alimentado por energia solar e aí você pode acompanhar em tempo real se a água teve alguma alteração capaz de matar ou adoecer animais ou até as próprias pessoas. É uma coisa que você sente assim, porque além de ser o seu filho, eu estaria orgulhoso por qualquer um jovem, sendo filho mais ainda, porque é um projeto para a humanidade, é um projeto para o ser vivo em si. E quando eu estava criando esse projeto, eu vi que alguns materiais, eles causavam mal para o meio ambiente. Eu disse, não vou criar um equipamento para salvar o meio ambiente e para mim fazer ele, eu preciso degradar uma parte do meio ambiente. Então, várias partes do meu projeto são recicladas de outros componentes eletrônicos ou de cano de PVC. Eu sempre tive essa ideia de criar projetos sustentáveis, porque a gente está em um mundo que a pessoa compra um celular e com um ano ela joga fora. Isso, a gente colhe esses frutos no futuro. E não são frutos bons, são frutos ruins. Então eu quero contribuir de alguma forma, socialmente, para o bem da natureza e também das pessoas. Manuel Nunes tem apenas 17 anos de idade.
Concorreu com estudantes do mundo inteiro e venceu o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, na Suécia. É considerado um Nobel da Juventude pelo nível de exigência. Orgulho que o piauiense não esconde. No momento do evento, quando chamaram Brasil, eu só pude chorar, agradecer muito a todos, a toda a minha família, todas as pessoas que estiveram ao meu lado. E falaram para mim, as pessoas da organização, falaram: Manuel, você está de parabéns. O seu projeto atingiu um nível muito alto que a gente não estava esperando. Orgulho também para o professor orientador, que sempre admirou a determinação do jovem cientista. Nós fomos trabalhando, né, de pouco a pouco ali, montando o projeto. Nesse meio tempo, muita coisa deu errado, nós tivemos diversos desafios. E o que mais me impressionava no Manuel é que ele não pensava em desistir em nenhum momento. E isso acendeu assim uma luz em mim. Eu dizia: nossa, aquele garoto, quanto mais dá errado, mais ele tenta, mais ele persiste. Então foi algo emocionante para mim. A conquista veio com pouca idade, mas depois de muito esforço. Sonho realizado, a batalha agora continua para fazer o projeto chegar às mãos do público, priorizado por Manuel. O que a gente vê é que os sensores utilizados hoje em dia não são acessíveis para pessoas que não têm conhecimentos técnicos, que conhecem sobre os parâmetros de qualidade da água. E o rover não. Ele tem um sistema que já filtra tudo isso para que a pessoa seja alertada ou informada se tem alguma contaminação presente no rio. Eu proponho o quê com a criação do rover? Sustentabilidade, portabilidade e também acessibilidade. Parabéns, Manuel! E agora que você consiga, de fato, investimentos para tirar o equipamento, do papel e poder conquistar e garantir sustentabilidade para tantas comunidades em todo o mundo. Gente, e não dá mais para pensar em desenvolvimento econômico sem responsabilidade ambiental e social. E a ciência e a tecnologia são grandes aliadas da produção industrial de materiais mais sustentáveis. Você vai conhecer agora exemplos que vêm da bioeconomia, que é o aproveitamento da diversidade biológica na atividade econômica com preservação do meio ambiente. É da natureza que sai absolutamente tudo o que usamos. É perfeitamente possível usufruirmos de toda essa riqueza natural, preservando-a. A bioeconomia nos prova que a união de recursos biológicos, como plantas e micro-organismos, com tecnologia e inovação, é capaz de criar materiais de baixo impacto ambiental e alto poder econômico e social. O buriti, por exemplo, tem muito mais utilidade do que nós poderíamos imaginar. A mais nova descoberta é de Felipe Fabrício Siqueira, professor no Instituto Federal do Piauí, e Renato Cosser, na Universidade Federal do Piauí. Foram 15 anos de pesquisa com o miolo do talo da palha, fibra leve e esponjosa. Os doutores em engenharia transformam a matéria-prima em peças de isolamento térmico e condicionamento acústico. É um material que é biodegradável, é reciclável e é diferente de todos os outros materiais, que a gente tem no mercado. Porque os materiais que tem no mercado, que eles são isolantes térmicos e absorventes sonoros, ou eles são de origem fóssil, ou eles são de origem, às vezes, natural, mas que precisam de uma alta demanda, um alto recurso energético para desenvolver aqueles produtos. Em quais locais a gente aplicaria isso aí? Por exemplo, uma sala de aula, uma sala de reunião, restaurante, bares, auditórios. Então, todo esse tipo de aplicação em que eu vou ter uma aglomeração de gente que tem aquele tipo de ruído que a gente não consegue ter uma conversa, a gente não consegue escutar direito. Além disso, o nosso material é anti-chama, o fogo ele não vai se alastrar. O material carboniza, o fogo cessa. Além disso, uma preocupação que a gente tem que ter também, a fumaça. Praticamente a ausência de fumaça, uma fumaça que, até uma fumaça, pouquíssima quantidade de fumaça, uma fumaça clara. Fumaça clara é evidência de um material que não é tóxico. Mas a gente tem que lembrar que, como a gente é de clima quente, a gente também gasta muita energia hoje com ar-condicionado. Então, a gente colocando essa placa aqui, eu não permito que calor entre, então eu uso menos ar-condicionado. Felipe e Renato contam com o apoio da Ineagro, a incubadora de empresas do agronegócio da UFP, e da FADEX, instituição responsável pela administração financeira das pesquisas.
Pensando na aceitação do mercado, os cientistas deram diferentes formatos e cores às peças, usando pigmento à base de água com menor impacto ambiental. A espuma do buriti garante ainda fonte de renda nas comunidades com a abundância da espécie. Imagina quantos buritis a gente não tem nessa região Maranhão e Piauí, né? Esse material ele vem justamente muito interessante que o buriti ele descarta parte do que vem a ser a base do nosso processamento naturalmente, né? Então a gente tem esse interesse de buscar isso e dar valor àquilo que naturalmente é descartável e não tem ali tanto valor agregado. Por quê? Porque a gente traz renda extra para essa população e mais ainda, a gente mostra que a floresta em pé, né? A floresta do buriti tem um valor bem maior em pé. Não há dúvidas de que na natureza nada se perde, tudo se transforma. As sobras de alimentos desprezadas pela maioria viram riqueza nas mãos de Lígia, adubo potente e natural. A compostagem era como fosse o trabalho, a reciclagem dos resíduos orgânicos. Eu gosto de falar assim para ser mais didático. A Lígia vai nos ensinar, né, Lígia, a fazer essa compostagem. A gente começa exatamente com o que, Lígia? Aqui é uma composteira educativa, que ela não serve para fazer de fato a compostagem, ela mostra como é o processo, principalmente para as crianças, porque transparente ela consegue mostrar como é. Você bota aquela primeira camada de folha comum, gente, não precisa fazer... Substituir a serragem? Pode ser folha, pode ser serragem, entendeu? Okay. Porque é o que mais fácil, que seja mais fácil, né? Então a gente vai botando as folhas e aí depois vem com aquele restinho de comida. Aqui no caso já tá com um pouquinho de serragem que a gente pegou e a gente bota o resto de comida. Uma camada seca, uma camada de resíduos. Uma camada seca, uma camada de resíduos. Depois de 30 dias, isso aqui vai estar já um pouco trabalhado e vai virar esse adubo. Nós teríamos primeiro aqui os alimentos e aí a decomposição deles vai passando para cá. Aqui já seria o composto. Isso. E o fertilizante, que é o líquido que solta da decomposição dos alimentos. Então fica assim o processo da compostagem. O que pode colocar na compostagem? O que é orgânico, então, desde até aquela guardanapozinho sujo de óleo que você usa na cozinha, um guardanapo de papel. Palito de dente, você pode botar o palito de picolé e o resto de comida, né? O resto de comida, o resto de alimento, cascas de alimento. Então a gente pode compostar muita coisa. O cabelo pode ser compostado. O cabelo é orgânico, então ele é compostável. E aí uma coisa muito interessante é que não tem cheiro, não tem mau cheiro, na verdade, né? Isso, porque é o equilíbrio. Quando você coloca no baldinho e faz as camadas seca e molhada, ele fica em equilíbrio. Edilson aderiu à compostagem, reduziu custos e preocupações na lanchonete. Cheiro agora só dos pães assando. O que incomodava demais a gente aquela salmoura que saía, principalmente do alface, né, que a gente jogava no saco de lixo, colocava no container, mas mesmo assim passava, saía e derramava no chão. E paralelo a isso ajuda ao meio ambiente, né? Então a gente juntou o útil ao agradável aí. A outra coisa foi a questão de desperdício. Como a gente faz esse trabalho, as meninas começaram a manusear os alimentos da melhor forma, e isso a gente reduziu o desperdício dos alimentos. Isso só veio a melhorar pra gente, então hoje a gente não pensa nem hesita em deixar de fazer esse processo. Pesquisas indicam que a metade do nosso lixo é lixo orgânico, então é resíduo orgânico. Então você tratou a metade se você faz a compostagem. Agora imagina isso numa casa, agora imagina isso num lixão. Toneladas, a metade daquelas toneladas são resíduos orgânicos que poderiam estar sendo trabalhadas, está indo para hortas, para os passeios, né, para as praças, né, ou está distribuído para a população mesmo, para que faça pequenas hortas ou plante frutíferas, que isso é bom, né, para todo mundo.
fantástico, não é mesmo? Se inspirem. A mudança de hábito deve partir de cada um de nós. Antes de comprar, pense se realmente precisa daquilo. Se não pode recusar, reduza, reutilize, recicle, preserve a natureza. É a nossa casa, nos fornece tudo o que precisamos para vivermos em harmonia. Esse foi só o primeiro Vida Sustentável. Fique conosco, acompanhe a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.